Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Queria começar o vídeo de hoje agradecendo você que está tirando um tempinho para se dedicar a acompanhar os conteúdos no YouTube, no Instagram, Facebook, LinkedIn, né? E dizer para você que me acompanha que a sua audiência, a sua interação com os canais é o que me motiva a estar aqui trazendo um pouco de conteúdo para você, algumas dicas, né, que são dicas, experiências de trabalho que tenho, enfim, experiências ao longo aí da jornada, ao longo dos meus anos de vida e de trabalho, né, e também nessas andanças, né, experiências que tive com outras pessoas, né, e que eu trago aqui, compartilho com vocês. Queria fazer um convite para você, né? Estou começando agradecendo você e queria fazer um convite para que você conte também suas experiências, interaja junto aos vídeos, a esse vídeo aqui, por exemplo, né? Aos demais vídeos no YouTube, onde você entender ser melhor, né? Para que ajude a criar um norte para o nosso canal, para os nossos conteúdos. Vejo que alguns conteúdos se destacam bastante, como conteúdos de conexões e mangueiras. Me surpreende porque é um público que acompanha, é o público da área técnica, né? Então o público da área mecânica, da área da mecatrônica, né? É o público da elétrica, da eletromecânica, é o público que tem é você que tem uma empresa, enfim, é você que administra um setor de manutenção. Então é um público da área técnica. E o que me chama a atenção é que dos diversos conteúdos que eu fiz, seja desde conexões de mangueiras até a parte de eletromecânica, todos os vídeos são muito bem aceitos, né? E de alguma forma eu consigo ajudar um pouquinho você que está aqui participando desse... tá tirando seu tempinho, né? Para poder... O seu tempo, aliás, né? Seu tempinho, seu tempo valioso. Para poder estar aqui acompanhando os conteúdos. Só que esse convite eu faço a você porque acho que nós chegamos a um novo patamar. Um patamar onde eu preciso escutar mais você. Por isso eu gostaria da sua opinião, eu gostaria que você contasse um pouco mais, falasse um pouco mais de que forma, o que você gostaria de ver aqui, né? Quais os canais nós poderíamos trabalhar melhor, o que você acha que seria bom um grupo de WhatsApp, por exemplo, né? Ou um grupo do Telegram. Deixe aqui no seu comentário também, né? Se você entende que isso possa lhe ajudar, possa ser mais dinâmico, deixe aqui no seu comentário. Não vou fazer algo a qual possa não ser interessante para você. Então você que acompanha, né? O objetivo de eu estar aqui é para você que acompanha os conteúdos. Por isso eu quero ouvir um pouquinho você. Uma das formas que eu tenho de ouvir você é através de pesquisas. E eu pretendo lançar uma pesquisa, algumas perguntas para ouvir você, para entender melhor os conteúdos, através do meu e-mail, tá? E uma forma que você tem de participar dessa pesquisa seria cadastrando o seu e-mail ali na minha página. Aqui na publicação, aqui no YouTube, tá? Tem um link. Na publicação do Facebook tem um link também abaixo, onde você acessa lá o meu blog. No Instagram, lá na biografia, lá na bio, também tem um link que você pode acessar a minha página. Lá vão ter todos os vídeos e no fim da página, né, lá no fim da página, rolando até embaixo, tem o campo onde você pode cadastrar seu e-mail. Queria convidar você a cadastrar seu e-mail, tá? Porque toda vida que eu lanço um vídeo, que eu abro um vídeo aqui para você, que eu falo aqui com você, na maioria das vezes eu deixo um conteúdo extra lá. Tá? Para quando você cadastre, para quando você vai lá na página, põe o seu e-mail lá, mesmo que você já é cadastrado, vai lá e põe o seu e-mail também, você tem acesso a um conteúdo para download. Geralmente um conteúdo PDF, ou uma planilha, né, uma ferramenta, alguma coisa que
ajude no seu dia a dia. E geralmente eu dou a dica aqui no vídeo do dia, né? É sempre relacionado ao último vídeo feito, tá, pessoal? Então era esse o convite que eu queria fazer para você. Comente o que você gostaria de ver, né? De que forma que você gostaria de receber esses conteúdos. E no momento, o que eu tenho para proporcionar para você é a comunicação através de e-mail, né? Então, acesse lá a página, deixe o seu e-mail lá, cadastre o seu e-mail, tem a instrução certinho de como fazer, tá? Você vai cadastrar o seu e-mail lá, vai clicar no botão, e aí você vai receber um e-mail na sua caixa de entrada. É importante eu ressaltar isso, porque muitas pessoas acessaram, botaram seu e-mail, clicaram, mas não foram lá verificar o e-mail, lá na sua caixa de entrada, verificar esse e-mail. Eu preciso que você entre na sua caixa de entrada e verifique o seu e-mail. Se você não confirmar o e-mail lá, não vai habilitar para que eu possa encaminhar um e-mail para você. Tá, pessoal? Então, eu tenho lá muita gente que ficou com o e-mail pendente, que não está recebendo meu e-mail. Talvez possa ter se frustrado. Poxa, mas o Everton falou que iria mandar e-mails, mas eu não estou recebendo. Talvez porque você não confirmou o seu e-mail. Mas não tem problema. Se você já fez o processo de cadastrar o e-mail e não está recebendo, faça de novo, cadastre. Lá vai ter certinho orientando para você acessar a sua caixa de entrada, pegar o e-mail que eu mandei para você e clicar lá em confirmar. Aí você vai estar habilitado para receber, eu vou estar habilitado para poder enviar um e-mail para você. Tudo isso em respeito a você, porque é preciso ter certeza que você realmente quer receber esses conteúdos. Eu não quero enviar um e-mail para alguém que de repente eu possa estar sendo incômodo, né? Posso estar incomodando, enfim. O objetivo é ajudar, né? Não é atrapalhar. Então eu quero saber que se você realmente tem intenção de receber, se você quer receber o meu e-mail. Por isso da questão da verificação, tá, pessoal? Em relação ao vídeo de hoje, se você vem acompanhando aqui no canal, né? Você já deve imaginar que é uma continuação, né? Uma continuidade do vídeo anterior, tá? No vídeo anterior, claro, uma espécie de continuação, porque eu estou falando de acionamentos de bombas, motores, né? No vídeo anterior, para você que chegou direto nesse e-mail aqui, tá? Se você chegou direto nesse vídeo, se você chegou direto no vídeo de hoje, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, então volte um pouquinho, acompanhe o último vídeo, que é um vídeo onde eu falo sobre motores elétricos, acionamentos de sistemas hidráulicos através de bombas, através de motores elétricos, né? Então, onde eu falo lá sobre chaves de partida, as variações de vazão, conjunto, acionamento de bomba eletromecânica, enfim. É importante que você entenda, né? E também para que você saiba a qual público se destina, geralmente é mais um industrial, para que você possa tomar continuidade no vídeo de hoje, tá? O vídeo de hoje, então, talvez possa se entender a nível de complexidade que esse seja mais simples, tá? Mas aqui tem algumas dicas muito importantes em relação ao sistema hidráulico, aos cuidados que você tem que ter no sistema hidráulico com os motores de combustão, tá, pessoal? Então vamos lá. O sistema hidráulico geralmente é acionado por motor elétrico pela facilidade, pela simplicidade de você ter a fonte de energia, por você ter um motor de mais fácil controle, talvez, né? Um motor mais silencioso, um motor que lhe entrega um resultado mais constante, né? Então, por isso da facilidade do motor elétrico, né? E é muito mais simples, acionamentos. Enquanto o motor a combustão, tá? Que pode ser um motor diesel, um motor gasolina, enfim, ele é um motor muito mais complexo de se trabalhar. Por quê? Porque você precisa ter o motor, você precisa o motor a combustão em si, né, para fazer o acionamento da bomba. Você precisa ter a partida desse motor, que você vai ter que ter um motor de arranque, você precisa ter uma bateria, você precisa ter o combustível. Então você precisa ter aí uma série de complementos para você trabalhar com este motor. Porém, tudo isso
digo que você precisa se você tiver aí um motor a combustão estacionário, porque existe sim um motor a combustão estacionário, mas a grande maioria das aplicações dos motores a combustão são em máquinas autopropelidas, né? O que seria uma máquina autopropelida? Uma máquina, quando você passa na rua, né, e você vê lá, você que não mora onde tem uma estrada encapada com asfalto, por exemplo, você vê uma máquina motoniveladora, uma patrola, ou você vê então uma retroescavadeira, né? Essa é uma máquina autopropelida, né? Um trator, né, cultivando nos campos, né? Enfim, é uma máquina autopropelida. Então, geralmente, acionamentos e sistemas hidráulicos com motores a combustão são em máquinas autopropelidas, né? E também essas máquinas fazem parte do vídeo de hoje, porque fazem parte dos cuidados que eu tenho a dizer aqui para você, né? Diferente dos acionamentos com motores a combustão, acionamentos de motores elétricos, onde nós temos uma grande preocupação com o sentido de rotação do motor, sim, porque geralmente os motores elétricos são motores trifásicos na sua grande maioria. E quando for trifásico, né, nós temos então 3 fases, e dependendo da ligação das fases, nós podemos ter o acionamento do motor elétrico com rotação horária ou anti-horária, direita ou esquerda. E isto é um problema muito grave, porque as bombas hidráulicas, todas as bombas hidráulicas, elas têm um sentido de rotação único, né, do conjunto rotativo. Então, ou a bomba ela é uma bomba horária, sentido de rotação, ou a bomba é um sentido de rotação anti-horária. Então nós temos aí um grande problema em acionamentos elétricos de inversão de fase, na ligação, no momento da ligação do motor elétrico, né, no momento que você vai instalar o sistema hidráulico, você tem que tomar um cuidado na partida. Se você não tomar um cuidado na partida, você vai ter então aí um grave problema de ausência de lubrificação na bomba hidráulica, né, porque a bomba não vai succionar o óleo e ela vai trabalhar seca, tá? Então, que é o que nós chamamos, né, o termo que nós chamamos, ou seja, com ausência de lubrificação. E você, em pouco tempo, alguns minutos, você vai danificar a bomba ao ponto de gerar a não condição mais de trabalho da bomba, tá, pessoal? Então você vai realmente, tem outro termo que se chama, que a gente costuma dizer, você vai matar a bomba, né? Então a bomba vai sofrer uma série de questões pela ausência de lubrificação, tá? Isso em motores elétricos. Já em motores de combustão, você não tem esse problema, porque o motor a combustão, você tem um sentido de rotação único, você não tem ligação. Então é importante que você sempre observe em 2 situações. Quando você for fazer um sistema hidráulico novo, ou quando você for fazer uma manutenção, uma reposição de bomba, né? Por exemplo, você tem lá um trator e você vai fazer você danificou a bomba, né? Enfim, você perdeu a bomba hidráulica, ela perdeu eficiência e você precisa substituir essa bomba por fazer uma reposição, né? Quando você vai fazer uma reposição, então é importante que você tenha o devido cuidado de verificar o sentido de rotação da bomba que você vai comprar, tá? Quando você for fazer uma nova instalação, é importante que você também verifique o sentido de rotação da bomba que você vai comprar. Com motores elétricos, se você comprar uma bomba com sentido de rotação horária ou anti-horária, não é tão problemático, porque você pode inverter o sentido de rotação. Claro que daí tem outros fatores, mas enfim, existem recursos. Em um sistema com motor a combustão, você é obrigado a comprar o sentido de rotação certo, pessoal. Então está aqui o primeiro quesito que você tem que ter cuidado em um sistema hidráulico com motor a combustão, o sentido de rotação, tá, pessoal? Dito isto, então nós temos aí um outro fator importante, tá, quando a gente fala de motores de combustão, que é a rotação da bomba hidráulica, certo?
Quando a gente fala de motores elétricos, nós temos os motores com uma polaridade X e esses motores têm uma rotação fixa, exceto que você faça uma variação da rotação, mas você já está limitado, tá? Na especificação, porque você especificou corretamente, você não vai ter problema. Em motores a combustão, a grande maioria dos motores, nós temos rotações que variam de 900, 1000 RPM até 2.500, 2.800, 3.000 RPM, tá, pessoal? Em motores de maior porte. Então, nós temos aí um grande problema. Por quê? As bombas hidráulicas, e se você quer saber um pouquinho mais de bomba hidráulica, fazer uma pausa aqui, você quer entender um pouquinho mais desse assunto sobre rotações, máximas, mínimas, pressões, acompanhe os vídeos, volte um pouco lá na página, no meu blog, onde eu passei para você, que está aqui no link, entra lá no blog, lá procure os vídeos relacionados a bombas, tá? Lá eu convido você a assistir e tem conteúdos extremamente importantes para você que quer saber um pouco mais sobre bombas, certo, pessoal? Voltando então, né? As bombas hidráulicas, elas têm um limite de rotação, tá? E isso você pode encontrar no catálogo da bomba facilmente, é uma das informações mais importantes que tem na bomba, tá? Então você tem um limite de rotação mínima e máxima. Por que mínima? Mínima, eu não vou gerar um problema de danificar a bomba, mas mínima eu vou ter um problema de baixa eficiência, tá? Então a rotação mínima vai variar muito do meu princípio de trabalho da bomba. Por exemplo, bombas de engrenagens, elas permitem trabalhar com rotações baixas, né? 400 RPM, trabalha facilmente, tá? É um dos limites de rotação das bombas mínimos. Bombas de palheta, eu tenho aí no mínimo 600 RPM de trabalho. Então, eu tenho que tomar cuidado na rotação mínima da bomba. Mas a rotação mínima da bomba não me é um problema também. Por quê? Porque quando a gente tem motores a combustão, geralmente a gente trabalha com rotações de 900 e 1000 RPM. Então, eu tenho umas rotações mínimas superiores à rotação da bomba. Então, eu estou tranquilo em relação a isso. O problema em questão aqui é a rotação máxima da bomba, tá? A rotação máxima da bomba vai depender também do princípio de funcionamento. Existem bombas hidráulicas com 2.200 RPM e bombas hidráulicas com 14.000 RPM. Sim, existe, tá, pessoal? Séries específicas, mas existe, tá? Para essa bomba hidráulica com 12, 14.000 RPM, tranquilo, eu não tenho problema. Ela vai trabalhar com a rotação do motor a combustão, porque ela é muito superior. Mas, por exemplo, se eu tiver uma bomba com um limite de rotação de 2.200, tá? Existe até bombas menores, né? Então eu posso ter um problema, tá? Porque se eu trabalhar com 2.500 RPM, né? Digamos que eu queira acelerar o meu processo de produção, eu vou aumentar a rotação do meu motor a combustão, tá? E eu vou trabalhar acima da rotação máxima permitida da bomba. Isso vai me causar consequências também ligadas à ausência de lubrificação, tá, pessoal? Por quê? Porque o sistema pode não estar dimensionado para isso, porque o mancal não foi especificado para isso, eu posso ter problemas de cavitação, eu posso ter uma série de problemas aí, tá? Então, este é um ponto muito importante, tá? Respeitar a rotação máxima da bomba, tá, pessoal? Isso é um ponto importantíssimo em relação à operação. Por que eu utilizaria uma rotação de 2.500 RPM, então? Para que você que trabalha com máquina é muito fácil, você já vai entender. Mas você que não está acostumado, você que está iniciando aí na nossa área técnica, né? Você que é estudante, enfim, tem tudo isso. Eu tenho uma vazão da bomba que é determinada em deslocamento por rotação. É o meu deslocamento, certo? Da bomba. A minha bomba é especificada em deslocamento. E o deslocamento é um determinado volume X de óleo por rotação. Revolução, como você entender melhor.
Por exemplo, se eu tenho uma bomba aí de 20 mililitros ml por rotação, tá? Significa que se eu multiplicar por 1000, eu vou ter uma vazão 1000 vezes esses 20 mililitros, certo, pessoal? Então, eu vou ter esta vazão por minuto, tá? Por exemplo, digamos que eu tenha aí uma bomba de 23 ml por rotação. Se eu trabalhar com motor elétrico a 1750, eu vou ter aí aproximadamente 40 litros, 40 e alguma coisa litros por minuto, né? Se eu trabalhar com um motor a combustão a 2000 RPM, eu vou ter um pouco mais de 40 litros por minuto, tá? É diretamente proporcional. A rotação pela vazão é proporcional, tá, pessoal? Então, quanto maior a rotação, maior a vazão, diretamente proporcional, porque o meu deslocamento é fixo, em bomba fixa, claro. Então, essa é a explicação lógica da rotação. Porque eu trabalharia com uma rotação, então, de 2.500 RPM para ganhar velocidade de máquina. Mas eu vou estar trabalhando fora da especificação da máquina. Geralmente uma máquina, para que fique uma informação aqui importante, uma máquina com motor a combustão, né, num sistema hidráulico, ele é dimensionado para trabalhar com uma rotação de 1000 RPM. Tá, pessoal? Não muito mais do que isso. Deveria ser especificado para trabalhar com uma rotação de 1000 RPM. E se eu quiser, então, ganhar um pouco mais de vazão e talvez força, né? Porque quanto mais rotação, aí força está ligado, a força não está ligada à vazão que eu envio, mas sim, quanto mais rotação, eu vou ter mais torque, eu vou ter mais potência, aliás, tá? Não torque, vou ter mais potência no motor a combustão e vai gerar mais potência para a bomba. Então, logicamente que eu tenho aí a ligação de torque e potência diretamente ligada à rotação do motor a combustão, tá, pessoal? Então, tudo isso é muito importante de a gente saber. Nós temos a rotação máxima da bomba. Se não bastasse isso, nós temos aí também um outro problema que aí é ligado ao sistema hidráulico, certo? Como que é ligado ao sistema hidráulico e como que entra a tal da cavitação que eu havia comentado para você aqui antes. Geralmente, quando a gente especifica um sistema hidráulico, a gente especifica o sistema hidráulico para trabalhar com uma rotação determinada, mínima e máxima, e logicamente que o cálculo de tubulação do sistema, o cálculo da tubulação de admissão da bomba, da tubulação da linha de pressão da bomba, da linha de retorno da bomba, ela é toda dimensionado para a faixa de variação de vazão da bomba. E essa faixa de variação de vazão está relacionada à rotação do motor a combustão, né? Então, se eu tenho lá uma máquina escavadeira que foi dimensionada para trabalhar com um motor entre 1000 e 2000 RPM, eu tenho que respeitar essa rotação, né? Se eu trabalhar com uma rotação, se ela for especificada para trabalhar com 2000 RPM e eu vou forçar a máquina para trabalhar com 2500 RPM, eu vou gerar um problema, então, de subdimensionamento, ou seja, o dimensionamento errado das minhas tubulações. E uma das tubulações mais críticas que tem é a tubulação de admissão da bomba, ou de sucção. Por quê? Porque eu vou gerar um esforço, né? Eu vou gerar um esforço e diminuir o poder de sucção da minha bomba, né? Ou então vou tentar forçar, passar um volume maior do que o dimensionado nessa tubulação e não vai ser permitido, tá? E a minha bomba, ela precisa, não vai ser permitido porque eu tenho uma certa deficiência na sucção, porque a sucção nada mais é do que uma pressão negativa, um vácuo gerado na tubulação. E logicamente que daí eu tenho um limite, né? E quando eu ultrapasso esse limite, quando eu chego neste limite, que seria um vácuo absoluto, por exemplo, se bem que um sistema nem chegaria a isso, né? Um sistema de sucção não chegaria mesmo, tá? Eu vou ter então aí um problema de ausência na admissão da minha bomba, gerando então um processo de ausência de lubrificação, cavitação, certo, pessoal? Então aí eu tenho grandes problemas em relação a isso, tá? Então este é mais um dos problemas que eu tenho que avaliar quando eu trabalho com motores a combustão, certo?
a eficiência dos motores a combustão, a eficiência energética. Então, agora vamos lá, vamos falar de eficiência energética, porque como falamos nos motores elétricos, nós podemos falar aqui também nos motores a combustão. É possível se trabalhar com eficiência energética. A eficiência energética hoje está muito ligada à tecnologia do equipamento, à tecnologia da máquina, a tecnologia embarcada da máquina. Quando você tem uma máquina autopropelida, digamos que você tem aí uma máquina de linha florestal, você tem uma John Deere, você tenha uma Tiger Cat, né? Uma Doosan, que seja, ou você tem uma máquina de linha da construção civil, você tem uma Caterpillar, né? Você tem aí enfim, o fabricante que for. A gente está falando aqui de máquinas de alta tecnologia, então ela tem aí uma série de sensores em que vão me gerar os alarmes e me gerar um certo controle, então aí também no sistema hidráulico, né? Mas você pode ter então uma máquina, porque esse conteúdo, o vídeo que a gente está passando aqui, as dicas, né, as informações, elas servem para todos os tipos de equipamento e para todos os públicos, mas você pode não ter uma máquina tão tecnológica, né, com uma tecnologia embarcada desse ponto. Então você tem um motor aí estacionário, então tudo isso também, né? Então você tem, a eficiência está ligada ao operador, certo, pessoal? Falando agora do operador também, né? Tudo está integrado, a eficiência também está ligada ao operador, porque a forma como você opera uma máquina, tá, vai fazer com que você tenha maior ou menor consumo de combustível. Tá, isso está diretamente ligado, pessoal. Nós temos outros fatores, tá, que envolvem diretamente a eficiência energética. E agora esse conteúdo que eu vou falar para você é um conteúdo que eu falo muito, eu bato muito nisso aqui, pessoal, porque é extremamente importante. A contaminação do sistema hidráulico, certo, pessoal? Por que eu estou falando isso para você? Porque se nós temos uma máquina industrial, um injetor, uma prensa, eu vou ter uma condição de ambiente um pouco melhor, né? Então eu vou ter aí uma condição, eu tenho a possibilidade de controlar um pouco mais o meu ambiente. Agora, se eu tenho uma máquina, por exemplo, autopropelida, né? Eu vou ter uma limitação, aliás, eu vou ter uma ausência de controle do ambiente. Eu não tenho como controlar o ambiente externo, o ambiente, se eu estou trabalhando no campo, eu não tenho como controlar o pó que vai levantar, eu não tenho como controlar o que vai estar disperso no ar, né, pessoal, o que vai estar em aspersão no ar. Então, eu tenho que ter um controle de contaminação muito bom, tá, pessoal? E esse controle de contaminação, ele se dá através da manutenção do meu equipamento, dos atuadores do meu equipamento. O meu equipamento, tá, pessoal? O meu equipamento de campo, né, a minha máquina, minha escavadeira, minha máquina florestal, enfim, o que for, a minha máquina de mineração, ela tem que ter uma condição de limpeza das hastes de atuadores muito boa. Ela tem que ter os retentores raspadores, né, os raspadores, como se conheça, né, tem que ter uma condição muito boa das vedações, para não permitir o ingresso de contaminação do meio externo para dentro do sistema hidráulico. Eu tenho que ter um sistema de aeração no meu reservatório, filtro de ar, né? Efetuada a manutenção constante com troca desse elemento. Eu tenho que ter um monitoramento do óleo. E por que isso é importante, certo? Vale também para o meio ambiente, para o meio industrial, mas principalmente você que trabalha com máquina mobil, máquina da construção civil, não importa, máquina autopropelida, máquina da linha amarela, linha verde. Isso é importante para você porque é mais difícil para você controlar. E a contaminação, ela vai me gerar aí uma deficiência do sistema, ela vai me reduzir a eficiência na bomba hidráulica, vai aumentar as folgas entre os componentes de comando, de controle dos atuadores, como os comandos hidráulicos, né, pessoal?
Então eu vou ter vazamentos internos e isso eu não vou ver, porque é interno, é vazamento dentro da tubulação, dentro das espus dos comandos, dos carretéis. Então eu posso ter aí, pessoal, uma perda de até 50% na eficiência, facilmente, sem você perceber. Porque, pessoal, é gradativo, entendeu? Eu vou ter o mesmo movimento que eu vou fazer de uma máquina, tá, para fazer determinada operação. Quando eu faço repetidas vezes durante o dia, quando da deficiência ou quando da perda de eficiência do sistema, eu não vou perceber a diminuição de velocidade, tá? Por quê? Porque eu estou todo dia ali e isso é gradativo e eu vou me acostumando com a situação. Por isso que eu tenho que ter aí um monitoramento, tá? Porque eu vou ter até mesmo aí, através do monitoramento, como conter essa deficiência, né? Ou essa baixa eficiência, e aí sim gerar a minha eficiência energética. Porque, como eu falei para você, facilmente você pode retardar o movimento da sua máquina, a operação da sua máquina em até 50% facilmente, de forma gradativa, sem você perceber, tá? Hoje, se você buscar em catálogo, que isso é uma informação difícil de buscar, mas se você pegar duas máquinas que você tem exatamente de mesmo modelo, uma mais nova e uma mais velha, você já vai notar essa diferença, tá? Lógico, se você não estiver executando a correta manutenção. E essa baixa eficiência, por muitas vezes ela não é notada porque o sistema hidráulico ainda continua permitindo e elevando a pressão, né? E assim gerando força nos atuadores, até que o sistema colapse por completo e você então não tenha mais pressão no sistema e não tenha mais força. Mas até que chegue a esse ponto você perdeu muito combustível, muito dinheiro aí, tá, pessoal? Então isso é um problema, tá? Você está numa máquina de campo, você também não tem como perceber um sistema hidráulico aquecendo um pouco mais, que seria uma das formas de você visualizar, por exemplo, né, a baixa de eficiência, porque a baixa eficiência, a perda de carga, ela vai, na verdade, nada mais é do que uma troca de energia, né, e geralmente no sistema hidráulico isso se dá em troca de calor, tá? Então é difícil de você perceber. Por isso, mais uma vez eu digo para você e falo do monitoramento, principalmente máquina florestal, máquina de construção civil, máquina de mineração, ambientes extremamente agressivos. Você tem muita abrasão na poeira que fica em suspensão no ar, né? Máquina colheitadeira de milho, pessoal, nossa, colheita de arroz, tá? Realmente são equipamentos muito abrasivos, tá? Então você tem que ter aí o pó desse cultivo, né? O pó que levanta, você tem que ter um determinado cuidado em relação a isso. Certo, pessoal? Então, sobre os motores combustão, já falei para você sobre o acionamento, o sentido de rotação, rotação mínima, rotação máxima. Falei para você sobre a subdimensionamento de tubulação e o importante em relação a isso. Falei para você sobre a eficiência operador. Falei para você sobre o controle, tá, da contaminação do sistema, monitoramento. Isso é muito importante, tá, pessoal? Para você trabalhar aí na vida útil do equipamento e eficiência, tá, em relação aos motores combustão. O que mais eu poderia falar para você em relação aos motores combustão? Como eu disse, pessoal, é um sistema mais simplificado, é mais complexo de você trabalhar, mas é um sistema mais simplificado. Nem por isso você tem que negligenciar em relação a isso, tá? Por isso do vídeo de hoje. Ah, Everton, mas é um vídeo simples, mas são dicas importantes, tá, pessoal? São dicas importantes. Nem todo mundo tem todo o conhecimento, nem todo mundo sabe realmente, aqui falando em palavras simples, nem todo mundo sabe do que eu estou passando aqui, ou está ciente, ou está se dando conta, ou muitas vezes você está assoberbado de tarefas, né, pessoal? Então, tudo isso é muito importante. Vou falar aqui também, deixar a dica aqui, abrir o parênteses, que eu falei sobre
ao monitoramento, tá pessoal? Quando eu falo em monitoramento, eu não expliquei, isso é importante. Quando eu falo em monitoramento, eu estou falando do controle de contaminação, certo? Tem outras formas de monitorar, mas o controle de contaminação é importante. Eu tenho algumas formas de monitorar o controle de contaminação, tá? Uma delas é através de analisadores em linha no equipamento que eu posso ter, né? Analisadores de contaminação de sólidos, sedimentos sólidos, e percentual de saturação de água no óleo. Eu posso ter através de coletas de óleo e fazer contagem de partículas e análise de propriedades físico-químicas, né? Além destes, eu posso e devo estar observando os filtros da minha máquina para efetuar a correta manutenção, tá? Então, se você tem um equipamento de monitoramento em linha, né, no seu sistema, na sua máquina, então você tem aí um belo caminho para fazer aí um trabalho muito bacana. O que é um trabalho muito bacana? Você pode monitorar de casa, pessoal. Se você tiver aqui deixar uma dica para você, se você tem tem um analisador de contaminação no seu equipamento, ou aí isso serve para a máquina do campo, para a máquina florestal, como para a máquina lá dentro da indústria, para a máquina de papel, para a máquina injetora, para a máquina prensa, para o que seja. Onde você tem um sistema hidráulico e um sistema pneumático também. Se você tem um analisador, claro que o sistema pneumático já é outro equipamento, então vou voltar para a hidráulica para focar porque eu estava falando do analisador, né? Se você tem um analisador de contaminação, tá, no seu sistema hidráulico, geralmente, tá, se você pegar um analisador de contaminação bom, se você já tem ou se você instalar, se você tiver a condição de instalar, eu recomendo. Esse analisador ele tem uma saída analógica que você vai poder ligar a um sensor wireless, tá? E você vai poder armazenar essas informações em nuvem, tá? Ou um sensor Bluetooth também, né? Usando a tecnologia IoT, né? Internet das coisas. Olha aí, isso, pessoal, não tem como fugir, tá? Não tem como fugir. Daqui para frente é cada vez mais. E é muito bacana, é muito importante porque a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então você pode ter aí um sensor wireless, né? Onde você pode armazenar em nuvem as informações e fazer esse monitoramento, e por meio do seu escritório, na sua casa, você pode monitorar, por exemplo, pode monitorar 20 máquinas lá na sua floresta, lá, né? 20 colheitadeiras, 40 colheitadeiras, né? Então, máquinas as máquinas lá, os harvest, ou enfim, você pode ter 20 máquinas e você pode monitorar essas 20 máquinas do seu escritório ou de casa, tá? Isso, então, você tem a possibilidade. Essa possibilidade, Everton, mas eu estou no campo, eu não tenho internet. Aí realmente fica um pouco mais difícil, né? Claro, se você está no campo, não, tranquilo, porque hoje nós temos um 4G e o mais importante é que nós vamos ter muito em breve um 5G. O 5G vai resolver todos os nossos problemas de conectividade, tá? Vai ser ótimo para implantação de indústria 4.0, enfim. E você que tem uma máquina de campo, você que está fazendo a colheita lá na floresta, né? Então, e é claro, eu entendo que muitas vezes não vai ter aí você não vai ter a área, né? Mas o 5G vem para resolver esses problemas, tá, pessoal? Então tá uma ótima oportunidade para você começar a planejar, começar a investir, e se tem internet, então melhor ainda, porque você vai poder fazer essa conectividade, certo, pessoal? Então eu queria convidar você, tá, do pouquinho que eu falei aqui da contaminação, eu junto 2 vídeos que eu queria convidar você para assistir. Mais uma vez, entre no link na minha página, busque vídeos sobre contaminação e busque vídeos sobre internet das coisas, indústria 4.0, onde eu falo lá também sobre a internet das coisas e falo um pouquinho sobre esses sensores. Eu tenho conteúdos lá falando sobre tudo isso já que eu mencionei para você aqui agora de monitoramento. Certo, pessoal? Sempre gosto de falar, porque isso é muito importante para quem está chegando agora aqui no canal, né?
Então, são dicas importantes que a gente vai sempre tentando relembrar aqui e trazer para você. Certo, pessoal? Eu hoje pretendo fazer um vídeo um pouquinho mais curto, tá? Pretendo partir para o encerramento do nosso vídeo de hoje. Eu agradeci você no começo do vídeo por ter deixado de fazer algo, né, de lazer, por exemplo, para tirar esse tempo importante, esse tempo muito importante para acompanhar aqui o vídeo de hoje, né? E queria agradecer você agora, deixei para o fim do vídeo, queria agradecer você porque o nosso canal está chegando aos 1000 inscritos. Isso é um feito muito grande, tá? Porque o que eu estou trazendo aqui para você são conteúdos técnicos, né? E você aí no outro lado está comentando, está interagindo também. Então isto é muito importante, pessoal, porque não é um vídeo não é um canal de humor, não, é um conteúdo de conhecimento, tá? E conhecimento prático. Então nós estamos chegando aí nos 1000 inscritos, falta uma pessoa, tá? Talvez aqui ao fim do vídeo aí a gente já atinja aí os 1000 inscritos, tá? Então talvez quando você assistir, talvez não, com certeza absoluta, quando você assistir esse vídeo, você já vai, você pode observar, o nosso canal já vai estar com mais de 1000 inscritos, tá? Isto é uma, eu fico muito grato para você, tenho gratidão para você que está aqui acompanhando, porque isso serve para prestigiar o que nós estamos fazendo aqui, tá, pessoal? Não esqueça então do meu convite lá no começo do vídeo, para você comentar, entrar lá pelo link da página, cadastrar seu e-mail, né? Pretendo aí fazer uma pesquisa, algumas perguntas para você, para a gente nortear os nossos conteúdos, para que fique mais interessante para você que está assistindo aqui. Então, se você quer que fique interessante, aguarde, cadastre seu e-mail, aguarde que eu vou mandar o e-mail para você, tá? Eu vou mandar o e-mail para você e você participe. Participe porque se você quer que fique interessante para você, tem que participar, certo? Pessoal, obrigado mais uma vez por esse vídeo, por acompanhar. Nos vemos no próximo.